Galera, eu acho que hoje o assunto mais comentado dentro do mercado de criptomoedas é exatamente a alta que o Bitcoin está tendo, né? Muitas pessoas estão falando já em reversão, outras pessoas estão falando em possível armadilha, e eu vou tentar destacar algumas coisas com vocês. Eu acredito que vocês veem isso aqui tudo verdinho, né? Vocês já estão todos alegres e tudo mais, né? E eu já sou um pouco mais retraído, um pouco mais buscando segurança, porque eu já estou acostumado com as armadilhas, digamos assim, de mercado, perfeito? Pessoal, vamos lá, continuando aqui rapidão. Primeiramente, apareceu, né, exatamente essa notícia aqui, né, que o Bitcoin supera os 23, 24 e tudo mais, e já avança mais de 20% na semana. Mais notícias estão precificadas, ou seja, pode ser uma armadilha, né, que eu acredito que seja isso. Em contrapartida, pessoal, a gente viu acompanhando, né, também aquela questão da atualização do Ethereum, que eu já venho falando aqui para vocês. E aí, com que isso está fazendo a valorização do Ethereum e espera-se uma valorização maior também, né, que é outro assunto que diz aqui. E pessoal, sobre o Bitcoin, né, o que as pessoas, né, o pessoal está falando na realidade. Olha aqui para vocês verem. Vamos só ler isso aqui antes da gente ir lá para nossa gráfica, que é o que eu falo, lá a gente tem tudo. O destino do Bitcoin, por outro lado, segue dividindo a opinião entre analistas de criptomoedas, que é o que a gente está discutindo aqui. Se de um lado há quem aporte que a alta atual não deve durar, que na minha opinião é isso, ou seja, só lembrando pessoal, não é que a minha opinião esteja certa, é a minha opinião pessoal, e eu tenho que compartilhar com vocês, mostrando o porquê disso, o porquê daquilo, e isso, eu não trabalho, né, com questão de FOMO, né, quem já me acompanha já sabe disso, ou seja, aquele desespero de estar comprando. Então, outros levantam a possibilidade de que o Bitcoin já tenha atingido o fundo de mercado. Será que ele atingiu o fundo de mercado? Então, não sabemos. Quem sabe já sabe que o meu protocolo já tem estipulado e tudo, há um alvo e etc. O que abriria caminho para um salto mais prolongado, sem dúvidas. Para o analista técnico Fausto Botelho, se eu não me engano, também é um youtuber, né? De gráfico e tudo mais, que o cara se garante mesmo. Pioneiro da análise gráfica do Brasil, o Bitcoin, olha aqui para vocês verem. O Bitcoin pode subir a ponto de manter o nível de 20 mil, 21, 22, 23 entre essa região. A salvo que no caso de uma nova, ou seja, venda desesperada das bolsas americanas, faça cair novamente. Então é a minha hipótese que eu acredito, perfeito? Agora vamos aqui graficamente a gente entender, pessoal, o que está acontecendo. Vou mostrar já já para vocês isso aqui, Graficamente, bora lá. Tínhamos, deixa eu voltar isso aqui para cá. Tínhamos. Só lembrando, isso aqui é um gráfico de 4 horas, galera. Gráfico de 4 horas, vamos lá. Primeiramente, só lembrando o que a gente tinha. Tínhamos uma haste, como a gente consegue falar sempre aqui. Isso aqui nada menos que é uma figura de bandeira, perfeito? O que as pessoas estão falando, né? Isso aqui é a bandeira que a gente tinha, né? Ou seja, esse quadrado aqui, conforme vocês estão vendo. Vou até fazer de vermelho. Isso aqui é a bandeira que a gente tinha, a bandeira foi rompida. Perfeito. Esse é o pensamento que as pessoas estão tendo no exato momento. Bandeira rompida? Será que foi bandeira rompida? A gente volta para cá, pessoal, e vê. Vamos lá. O topo da bandeira, né? Ou seja, conforme vocês estão vendo, fundo da bandeirinha, digamos assim. Vamos agora analisar teoricamente, pessoal. O que a gente sempre tem, porque a gente fala, que eu acho que isso é um ponto muito positivo. Pessoal, se a gente for analisar aqui ao certo, houve o rompimento? Teoricamente, houve o rompimento. Mas a gente tem que se salientar que dentro do mercado existem falsos rompimentos, né? Então, o que eu acredito, na minha opinião, que isso seja? Um falso rompimento. Por que isso, na minha opinião, é um falso rompimento? Vamos lá, eu sei que vocês têm a opinião própria de vocês, eu tenho a minha, né? Então a gente tenta desfrutar exatamente isso aqui para a gente fazer a melhor operação possível. Então o que eu acredito, na minha opinião, pessoal? Eu acredito que isso seja um falso rompimento, mas aí você vai me perguntar, por que é um falso rompimento? Vamos jogar aqui, peraí, deixa eu só fazer. Vamos jogar aqui os nossos estudos que a gente sempre vem fazendo aqui. Pessoal, vamos agora relembrar tudo o que a gente veio batendo na tecla e tudo mais até o exato momento. Pessoal, o que eu falo para vocês? LTAs, linhas de tendência de alta que está formado, lindíssimo aqui que vocês estão vendo, elas são rompidas para onde?
LTAs são rompidas para baixo. Opa, se a LTA é rompida para baixo, então provavelmente isso aqui, vamos lá, essa saída aqui dessa região aqui, ela ainda se encontra dentro dessa estrutura de alta que é a LTA. Então o que eu espero que aconteça seguindo o que acontece dentro do mercado, os estudos da gente e tudo mais? Eu espero que isso rompa isso aqui, venha para o fundo do canal, o fundo da LTA venha a ser rompido para exatamente retornar para a nossa tendência, né? Ou seja, de baixa, que ainda se encontra, na realidade não saiu, para retornar a nossa casa ali dos 20 mil e tudo mais, para depois, posteriormente, com a notícia lá do aumento de juros e tudo mais, vir a cair. Então, o que eu acredito que isso esteja acontecendo? Pessoal, eu acredito muito que isso aqui seja uma armadilha que estão montando, né? Ou seja, os grandes e tudo mais. Claro que tem a subida do SP, claro que também tem armadilhas lá dentro que estão montando, sem dúvida, né? Porque gráficos são movidos por investidores, coloquem isso na cabeça de vocês. Então, na minha opinião, uma armadilha para as pessoas entrarem pensando que é uma alta. E o que acontece? Essas pessoas virarem liquidez. Porque o mercado, nesses meus anos de mercado, eu aprendi que o quê? O mercado procura liquidez, ou seja, procura dinheiro ali para ele. E aonde que vai buscar o dinheiro? Exatamente o quê? Na maior quantidade de pessoas que vão estar entrando, acreditando na alta aqui, que no caso já é uma reversão, ou nas pessoas que já estão cansadas e vendo que, não vai cair mais nem nada. Então coloquem todos esses pensamentos dentro do gráfico, que é através disso que vocês vão saber realmente o que está acontecendo. Entendeu? Então, primeiramente, na minha opinião, eu acho que seja uma armadilha. Vocês viram, eu expliquei aqui e possível. Agora vamos lá, para a gente ver alguns fatores técnicos que eu acredito que possa sim, sem dúvida, né? Ou seja, de acordo com os fatores técnicos, a gente por que está estimulando essa alta na realidade? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, estamos vendo a quantidade de contratos em abertos aumentando. Logo, ou seja, as pessoas acreditando em alta, que é o que a gente falou aqui anteriormente. Ou seja, o pessoal vai acreditar que o mercado vai para alta e na realidade o mercado não vai para alta, ele acaba devolvendo tudo. E aquelas pessoas viram liquidez. Vocês lembram que eu falei agora passado para vocês? Olha o que está acontecendo aqui. Pessoa aumentando os números de contratos, né, de compra e tudo mais, acreditando nessa subida. Outra coisa, o que está acontecendo na realidade? As baleias, né? As baleias, ou seja, elas estão, eu posso dizer que elas não estão comprando como antigamente. Vocês concordam para ver também a mesma coisa que a gente tem uma LTA aqui? Ou seja, vai chegar um momento que vocês podem ver que as baleias não estão comprando pesado, né? Não sei o que a baleia está comprando. Não, se fosse comprando pesado, a gente viria o gráfico desse jeito, né? Ou seja, esse gráfico dessas baleias comprando, e a gente não tá vendo, entendeu? Então a gente tá vendo como se fosse na LTA que a gente tá vendo ali. Então olha só para vocês verem que não tem uma grande quantidade de investidores nisso. Lembrando, minha opinião, não é que é o certo nem nada, é minha opinião jogando a análise aqui, porque é isso que eu tô fazendo nas minhas operações, ok? Tô tentando te dar uma luz do que realmente está acontecendo. Outra coisa, olha o que as sardinhas estão pensando, as sardinhas estão vendendo. Mas aí a gente coloca uma suposição na cabeça, será que as sardinhas agora estão acertando o movimento do mercado e as baleias estão manipulando para exatamente pegar essa liquidez de quem comprou na realidade, né, e depois derrubar o mercado? Não sabemos, porque na minha opinião o que o mercado está querendo fazer? Está querendo subir um pouco, né, na minha opinião, e aí essa subida, que é como a gente está vendo o falso rompimento e tudo mais, com essa subida, eles aumentaram o capital deles, ou seja, as baleias aumentaram o capital deles, perfeito? E aí o que acontece? Quando tiver o aumento de juros agora, saiu os dados da inflação altíssima e tudo mais, então espera sim aumento de 0,75 pontos percentuais na realidade, né, de aumento de taxas de juros lá nos Estados Unidos para renda fixa. Logo, esses investidores vão tirar esse dinheiro daqui com o lucro que fizeram aqui e jogarem lá. E o que vai acontecer automaticamente com o mercado? Desabar. Então, esse é o meu pensamento que eu acho que esteja para acontecer nisso, para acontecer dentro do mercado. Não sabemos se realmente vai acontecer isso, se realmente está para acontecer. A gente trabalha com probabilidades, mas na minha opinião, de acordo com meus estudos,
eu acredito que esteja acontecendo isso, né? Ou seja, depois a gente vai ver tudo isso revertendo para uma tendência de baixa, né? Então, atualmente o mercado está aqui subindo e tudo mais. Então, não estou vendo muita força no mercado, né? Isso aqui vai de cada um, da percepção de cada um. Né? Então, vamos acompanhar, porque ao mesmo tempo, o que pode... Duas suposições que eu acredito. Ao mesmo tempo, se for um rompimento da bandeira, ok, a gente tira a bandeira daqui, certo? Tiramos a bandeira daqui, ok. E aí o que nos resta? Se romper, se tirou a bandeira, o que a gente ainda tem? Pessoal, olha o que a gente ainda tem. A gente ainda tem a nossa LTA, a linha de tendência de alta. E para onde que essa LTA vai ser rompida? Se ela for rompida, que a gente já presenciou isso na Alt-Season, que eu expliquei para vocês. Se ela for rompida para cima, ok, rompeu, teoricamente, mas ela vai voltar para cá para acontecer isso. Eu já mostrei isso em uma das moedas para vocês, em várias moedas e tudo mais. Então, vocês conseguem perceber que é repetição no mercado? E quem que lucra dentro desse mercado? Quem são os mais experientes? Porque os mais novos já acham que o mercado já vai ter tendência de alta, já colocam o TP, que é o alvo, lá em 100 mil K, né? Porque exatamente estão desesperados com alta e tudo mais. Então, vamos ter o pezinho no chão, vamos ter o nosso protocolo montado para assim a gente conseguir lucrar nesse mercado. Com desespero não se lucra, mas sim com calma e protocolo montado se lucra, perfeito? Então fica a minha opinião sobre isso, né? Eu acredito que seja isso, né? Se realmente vai acontecer isso ou não, mas eu acredito que seja isso. Eu tinha uma outra estratégia, mas a minha estratégia maior é isso, né? E eu ainda espero o BTC a valores menores do que a gente está vendo aqui, ou seja, a valores menores do que essa base aqui, como a gente está vendo aqui. Porque temos ao mesmo tempo que fazer retestes dessas regiões aqui, que não foi feito, e se perder força, que é o que eu acredito que vai buscar valores menores, perfeito? Não sabemos o dia, não a hora, nem o momento, mas na minha opinião, BTC só sobe 2023 para 2024, porque o pessoal vai tirar o dinheiro da renda fixa e jogar aqui. Eles não tiraram o dinheiro ainda da renda fixa, então coloca uma coisa na cabeça, o dinheiro só muda de local para local, ok? E as sardinhas passam dinheiro para as baleias e as baleias não passam dinheiro para ninguém, elas cada vez vão aumentando e assim faz elas controlarem o mercado para onde elas querem. Ok? Então galera, eu vou indo nessa, espero ter ficado e explicado isso para vocês, porque eu tô vendo 1000 youtubers falando vai subir, vai pra lua, vai não sei o que. Eu gosto sempre de ser sincero com as minhas opiniões e expressar isso aqui pra vocês. E claro, tem a probabilidade de acontecer e a probabilidade de não acontecer. Mas na minha opinião, eu acredito que seja uma probabilidade muito grande de acontecer. Perfeito? Então galerinha, vou indo nessa. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo.